Olá, minha querida amiga, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, que também estudam, partilham do estudo da Palavra de Deus. Hoje, este ano está completando 25 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus e tenho estudado a Palavra de Deus, tenho me dedicado ao estudo da Palavra de Deus, à pregação do Evangelho para as pessoas e as obras de saúde e tudo aquilo que Jesus nos orienta na grande comissão. Então eu resolvi dividir com vocês esses 4 pontos que, ao meu ver, são muito importantes e têm contribuído muito para o estudo e o bom entendimento da Palavra de Deus. Então eu peço para você que abra sua Bíblia, vamos ler um pequeno verso, 2 versículos, antes de começarmos esse comentário muito importante. Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nós pedimos agora, Senhor, que nos ajude a meditar sobre a Tua Palavra e entender a melhor forma de estudá-la para estarmos preparados, Senhor, para viver com o Senhor muito em breve, onde não haverá mais morte, nem dor e nem sofrimento algum. Tudo isso pedimos humildemente pelos méritos de nosso Salvador, Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 e 17, nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, baseado neste verso, nós vamos discorrer agora sobre os 4 pontos que vão nos ajudar, que tem me ajudado ao longo desses 25 anos e que vai ajudar você também ao melhor entendimento da Palavra de Deus. Bom, o primeiro ponto é a reverência, a humildade e a direção do Espírito Santo. Isso mesmo, para estudarmos a Palavra de Deus, se não tivermos esses 3 requisitos, nós não vamos conseguir entender. Se nós vamos por nós mesmos, através de nossa força, ou com o espírito de crítica, ou com o espírito tendencioso para levar a Palavra de Deus de acordo com aquilo que é mais favorável para nós, ou para nossa cultura, aí o Senhor não vai revelar, o Espírito Santo não vai revelar aquilo que Ele quer realmente revelar para aquele que é teu servo, aquele que entregou a vida a Ele. Como eu entreguei há 25 anos atrás, Ele é capaz de fazer essa obra de transformação do caráter, de santificação na vida do cristão, mas é necessário uma negação do eu, uma quebra do ego e uma entrega total a Deus. O Senhor, Deus Criador, deve ser o primeiro na vida da pessoa, para que ele tenha autoridade para poder exercer esta mudança, pois o Senhor, Deus Criador, é o Deus do livre-arbítrio. Então, Ele, o Pai, o Filho, através da pessoa do Espírito Santo, também, esse mistério que nós não podemos explicar agora, Ele vai fazer as transformações quando nós o colocarmos em primeiro lugar em nossa vida. Então, a humildade, a reverência e a busca pela presença do Espírito Santo é que vão nos ajudar a compreender corretamente, compreender de maneira correta o que a Bíblia está dizendo para nós naquele momento tão especial de comunhão e assim sendo transformados de glória em glória, pois está escrito aqui na Bíblia que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, através da contemplação, do estudo da palavra de Deus, juntamente acompanhado com a oração, que é o nosso abrir do coração a Deus, falar com Deus. E muitas vezes nós vamos falar em pensamento, para que os poderes do mal não escutem, para que o anjo mau e seus anjos não escutem. E algumas vezes nós vamos falar coisas positivas em voz alta, agradecimentos, fortalecimentos, animações, palavras de fortalecimento e de ânimo para nós mesmos e para outras pessoas.
nós vamos falar também em voz alta. Então, você vai adquirir o seu modo especial, particular de conversar com Deus, de joelhos, a sós, no seu quarto, no seu dia a dia, tendo sempre Deus em mente no seu coração, tendo sempre um hino cristão na sua mente, no seu coração, e estando assim o dia todo em comunhão com Ele. Quando chegar o momento de abrir a Bíblia, esse momento vai ser apenas uma consequência da busca de alguém que entregou a vida a Deus e vive o dia todo acompanhado dele, certo? Então, essas dicas são muito importantes, além da fidelidade aos seus mandamentos. A Bíblia é muito clara. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está na Bíblia, então não se pode desprezar. Pelo contrário, tem que conhecer a lei moral de Deus em Êxodo 20, que nunca foi modificada. E ter como base esta lei moral de Deus, porque esta é a base, esta é a transcrição do caráter de Deus, e é segundo esta lei moral de Deus que o caráter de seus filhos são transformados, o caráter de seus filhos é transformado à imagem e semelhança do Criador. Então vamos agora para o segundo ponto, que eu anotei aqui. O segundo ponto também é muito importante. Então o primeiro ponto, humildade, reverência e direção, pedir a direção do Espírito Santo. O segundo ponto também é muito importante, doutrinas bíblicas, o ano bíblico e também a lição da escola sabatina. Sim, ela é muito importante também, ela é o resumo de assuntos relacionados à Bíblia. Então o cristão deve estar interessado, deve ter o interesse nesses assuntos, nessas histórias relacionadas à Bíblia, ao invés de gastar o seu tempo com novelas, filmes. O cristão deve gastar o seu tempo interessado nas histórias da Bíblia e nada como a escola sabatina para poder fazer ali com um grupo mundial de guardadores dos mandamentos de Deus do tempo em que vivemos, do tempo atual, as histórias da Bíblia e o aperfeiçoamento do caráter. Sempre com uma visão, como eu digo, fiel, sempre entendendo os comentários de todos os autores humanos, mas levando sempre em primeiro lugar a Bíblia, a palavra de Deus e o seu entendimento. Não é porque um autor humano, por mais renomado que ele seja, falou que você vai aceitar, você deve aceitar aquilo que está aqui, certo? Aquilo que está na Bíblia. Comentários humanos são para auxiliar o entendimento, mas a regra, fé, a norma de fé e prática a Bíblia sempre foi, certo? Então, esta é a mentalidade dos pioneiros adventistas que foram com sinceridade buscar o entendimento da palavra e que receberam também em 1844, entenderam que Jesus começou a expiação, entrou no lugar santíssimo para começar a expiação, o juízo. Então esta é, na Reforma Protestante, a mais recente verdade bíblica e também, juntamente com esse movimento, os 10 mandamentos começou a ser obedecido, ser guardado de uma maneira organizada aqui na Terra, a partir deste movimento de 1844. Se você não conhece e quer conhecer mais, se inscreva também no meu outro canal, Uma Carta de Amor, e ali você vai ter estudos doutrinários básicos e também comentários a respeito do movimento adventista, que é o último movimento da Reforma Protestante, a última igreja, o último movimento que vai existir aqui na Terra. Você vai entender um pouco mais sobre essa maravilhosa revelação de Deus, Jesus Cristo, que está na Bíblia, no santuário terrestre, que é figura e sombra do santuário celestial e confirmada pela história, pela Reforma Protestante. Você vai entender um pouco mais dessa importante luz. Então, o segundo ponto, vamos agora, enfim, para o segundo ponto, reforçando, né? Segundo ponto, doutrinas bíblicas, ano bíblico e escola sabatina. Eu estava até agora falando da importância também de estudar as histórias da Bíblia e o interesse dos cristãos pelas histórias da Bíblia, ao invés de histórias seculares, histórias deste mundo, novelas que exaltam sentimentos humanos. Mas não, o interesse e a importância de se estudar histórias bíblicas com autores
que se interessam também, que guardam os mandamentos de Deus. Estava comentando sobre a lição da escola sabatina, mas agora eu vou realçar as doutrinas bíblicas, que é muito importante. Através deste movimento de 1844, esses pioneiros sinceros que vieram de um grande desapontamento, aguardando a volta de Jesus, um grande desapontamento do movimento milerita, eles formaram o movimento adventista e criaram ao longo do tempo as 28 doutrinas bíblicas. Eram 27, agora foi mudada para 28 doutrinas bíblicas puras. Então você deve entender também e basear o seu estudo da Bíblia nessas 28 doutrinas bíblicas puras, certo? É muito importante. Eu vou mencionar aqui agora, separei 8 doutrinas que são principais, podemos dizer, bíblicas puras, mas você deve conhecer as 28 doutrinas da Bíblia, 28 doutrinas puras da Bíblia. Então vamos falar algumas, como o estado dos mortos, é o primeiro assunto que você deve estudar, a reforma protestante, a justificação pela fé em Jesus Cristo, a volta de Jesus, o santuário celestial, no qual o santuário terrestre foi figura e sombra no passado, trouxe muitas lições didáticas para o povo de Deus, o sábado bíblico, o sábado do sétimo dia, o batismo bíblico e o estilo de vida cristã. Então eu separei aqui 8 doutrinas principais, elas estão na descrição deste comentário, deste vídeo, mas você deve conhecer as 28 doutrinas do movimento adventista, certo? Então este é o segundo ponto, doutrinas bíblicas, o ano bíblico, que é um plano de leitura da palavra de Deus, que você divide ali 2 folhinhas por dia, ano bíblico, e também as histórias da escola sabatina. Então você deve se organizar por essas prioridades. As doutrinas, 28 doutrinas, são fundamentais para o cristão sincero, que quer viver em toda a luz da palavra de Deus. E também o ano bíblico, a familiaridade com a Bíblia e também as histórias bíblicas, certo? Terceiro ponto, vamos agora então para o terceiro ponto. A confiança no Senhor e em sua palavra. Isso mesmo com todos os ataques, e se você for no meu canal Uma Carta de Amor, você vai entender um pouco mais sobre o mistério da iniquidade, os ataques que esse movimento satânico ao longo da história fez para a palavra de Deus, mudando as doutrinas, mudando a verdade da Bíblia em mentira. E você vai entender um pouco mais e vai ter revelado o nome desses poderes, como ele atua conjuntamente no tempo do fim, neste canal também e no canal Carta de Amor também. O livro de Apocalipse nos revela e a Bíblia toda também nos revela sobre o mistério da iniquidade. Então, mesmo com todos esses ataques à palavra de Deus, você vai ter que manter a confiança em Deus, confiar nele como o autor de sua palavra, e que por mais que o inimigo procure atacar, você tem como não entender erradamente e entender de maneira correta a palavra de Deus e o sentido de seus versículos, o sentido correto, o sentido verdadeiro. Como você faz isso? Você analisa as várias versões da Bíblia, se você tiver alguma dúvida, certo? E aí no quarto ponto eu vou dar mais dicas, mas é importante esse terceiro ponto, que você mantenha confiança em Deus e em sua palavra, como um livro inspirado por Deus. Ao longo dos séculos, ele foi escrito por diversos autores em culturas diferentes, em localidades diferentes, com histórias diferentes, mas manteve a sua unidade e se manteve intacto ao longo dos séculos. Então você pode confiar no Senhor e em sua palavra. Apesar desses pequenos ataques que nós vemos neste mundo caído, neste mundo usurpado por Satanás, o príncipe deste mundo, você vai entender que existem esses ataques, mas você também vai entender que este livro é protegido pelo Senhor e vai ser protegido sempre, mesmo que no momento futuro da supremacia papal futura nós possamos ficar sem a Bíblia, ele estará protegido na mente dos seus filhos, na mente dos seus servos fiéis. Então, é por isso da importância de confiar em Deus e em sua palavra e memorizá-la de maneira correta.
E o quarto ponto, no quarto ponto, então, você vai ter a estratégia de como fazer isso, como manter as doutrinas puras em sua mente, como manter a confiança na palavra de Deus. A confiança na palavra de Deus você deve ter como um cristão fiel, mas como manter essas doutrinas puras em sua mente. Então, o quarto ponto é consultar versões, consultar as várias versões quando você tiver alguma dúvida. Esse quarto ponto é para aquele cristão, como eu, humildemente falo, que há 25 anos tenho estudado a palavra de Deus, se aprofunda nos seus ensinamentos. Então deve conhecer várias versões, para quando tiver alguma dúvida de algum versículo que esteja diferente, poder comparar e poder entender corretamente. Então conhecer as várias versões, entender o dicionário, consultar o dicionário, ter um dicionário em mãos, porque algumas palavras têm mais de um sentido e algumas expressões também. Então consultar o dicionário para tirar suas dúvidas e consultar também essas palavras, essas expressões no grego, que é a língua na qual foi escrita a Bíblia, e no hebraico também. Você consultando o dicionário, você consultando várias versões bíblicas, você consultando o significado dessas palavras nessas línguas originais, o grego e o hebraico, você estará protegido de maneira que você entenda corretamente aquilo que o Senhor está querendo dizer para você nessa importante carta sagrada que é a Bíblia. Então, esses são os 4 pontos importantes que vai te nortear, te dirigir para que você seja um cristão que não esteja no engano, esteja crescendo em graça, conhecimento da palavra de Deus, protegido contra todo o engano deste mundo, o príncipe deste mundo, seus poderes do mal, o mistério da iniquidade que querem manter pessoas que se dizem como cristãs, mas querem manter elas presas no engano. E você estará protegido seguindo esses 4 pontos em fidelidade, entregando sua vida a Deus, como eu fiz, através do testemunho público, através do batismo do Espírito Santo, através da sua busca diária, também a comunhão com Ele, com o Criador. Você estará protegido dos enganos e estará se preparando de maneira fiel, de maneira verdadeira, para viver com Ele a eternidade, para enfrentar os últimos momentos deste mundo que estão por vir ainda. Então, que Deus te abençoe, fique com Deus, releia esses passos, esses 4 pontos na descrição desse vídeo, aplique isso à sua vida diária, comece hoje fazendo uma oração, fazendo uma entrega de sua vida a Deus e aplique isso em sua vida diária e esteja se preparando para ser encontrado fiel naquele dia. Que Deus te abençoe e até mais!